A gente falou muito de Flamengo já hoje, a situação do Flamengo é conturbada nos bastidores, tem alguns contratos importantes vencendo nesse fim de ano, entre eles o do Bruno Henrique. O que significa dizer que os contratos vencem em dezembro? A partir do meio do ano, ou seja, já pode assinar um pré-contrato com outro clube sem custo para quem está levando. O Flamengo já não receberia nada numa saída do Bruno Henrique. A informação do lado do Flamengo: procurou o jogador, foi o primeiro a ser procurado quando se iniciou a conversa de renovação. Ainda não tem negócio fechado. Pelo momento conturbado, está tudo meio que em suspenso. E aí, Oswaldo Pascoal está avisando desde a semana passada que tem um pessoal ali, ó, de olhinho bem aberto, falando que é não, daqui. O Palmeiras, só para contextualizar tudo isso, né? Contextualizar dentro do panorama desse que está aqui atrás da gente, do Abel. Que quer jogadores que decidam jogos e jogadores que tenham rodagem para competições importantes. E o Bruno Henrique se enquadra perfeitamente nisso aí, né? Então, já é um panorama a ser observado. Segundo, a consulta, vou colocar a palavra correta, a consulta que o Palmeiras fez ao staff do Bruno Henrique é que se havia interesse ou a possibilidade de um diálogo, de uma conversa a respeito se ele ficaria ou não no Flamengo, se renovaria ou não no Flamengo. A gente sabe que o Grêmio também tem interesse no Bruno Henrique. Eu sei que o São Paulo também tem interesse, mas o São Paulo não tem budget, ou seja, não tem uma alavanca financeira para chegar naquilo que o Bruno Henrique imagina ganhar nesse momento da carreira dele. Então, e sei também que tem time da Turquia interessado no Bruno Henrique. Ou seja, ele tem um mercado tanto nacional quanto internacional abertos para ele. Tem muitas portas abertas e muitas possibilidades. Mas não descarto a possibilidade de renovação com o Flamengo. Essa é uma possibilidade que não está descartada, nem por ele e nem pelo Flamengo. O que houve do Palmeiras com o staff dele foi uma consulta do Palmeiras. E aí, a gente pode falar? Dá pra gente conversar? Ou vocês querem esperar, querem falar? Consulta. Você precisa consultar para saber, para medir a temperatura. Tô afim, vou escutar o que você tem para falar para mim. Vem aqui e a gente vai conversar. Então, você tem que medir essa temperatura. E isso é muito próprio do futebol. Ninguém está fazendo nada errado. Até porque o Bruno Henrique já está no período de possibilidade de transferência, de assinar um pré-contrato nos 6 meses que faltam do contrato. Não tem nada errado disso. Então, foi o que eu falei a respeito do Bruno Henrique, porque o Bruno Henrique é um jogador que tem mercado no Brasil e fora do Brasil. E o Palmeiras não iria ficar fora dessa possibilidade de ficar com o Bruno Henrique. Mas não tem contrato assinado, não tem proposta, tem uma consulta, colocando a palavra correta para que não haja depois nenhum tipo porque ele falou que contratou. Não, eu não estou falando que contratei, estou dizendo que houve uma consulta a respeito. A consulta, mas obviamente, Oi? Como é que foi? O que foi? Mas quer contratar. Eu entendi, mas vai contratar. Eu falar, peraí, a informação, isso aí já vamos dar aqui. Que quer contratar. Não, que quer contratar. Querer, sim. Interesse, eu imagino que todos os 20 clubes de Série A tenham, porque ele é um jogador que se encaixa muito bem em vários modelos de jogo, né, Zinho? O que eu acho é o seguinte, o que eu tenho de informação de dentro do Flamengo, Tetra, não sei se você tem alguma coisa daí também. O Flamengo está disposto a negociar, entende que o Bruno Henrique hoje tem uma situação muito confortável de mercado e está disposto a fazer esforços para que ele fique. Ou seja, de certa maneira, o Bruno Henrique, com essas conversas, valoriza o próprio passe, Tetra. A minha informação é a seguinte: o Palmeiras tem interesse e entrou em contato com o staff do atleta. Sim. Para ter a conversa mesmo. Eu quero contratar, eu quero você. Você renovou aí? Não renovei. Qual é a situação do Bruno Henrique no Flamengo? Teve 2 conversas. Uma lá ainda, antes dele voltar, temos interesse em renovar. Morreu, não falou mais nada, acabou, continua. E há algum tempo atrás, coisa de 3 semanas, 1 mês, houve uma primeira conversa que o Flamengo fez uma proposta de 1 ano de contrato que o jogador não quer. O staff do jogador não quer por 1 ano só. Então, encerrou a negociação. Porque quando veio essa proposta só de 1 ano, nem houve contraproposta do Bruno Henrique, como algumas pessoas noticiaram falar. Eu conversei com pessoas importantes nesse assunto, nesse caso, não estou aqui especulando. A verdade é que o Bruno Henrique é um contrato de 3 anos com o Flamengo. O Flamengo quer o Bruno Henrique, a proposta dele, o interesse dele, ele tem 32 anos, faz aniversário no dia 30 de dezembro, completa 33 anos, é um dos últimos grandes contratos. Ele é o jogador, junto com o Arrascaeta, na minha visão, é a minha opinião. Não é ele que falou, não é ninguém do staff dele que falou, é eu que estou dando de opinião. Com o Arrascaeta, junto com o Arrascaeta, é os jogadores mais importantes nesse mecanismo que não está funcionando, nesse ano não funcionou, mas ele retornou de contusão e voltou muito bem, ainda dando uma esperança para a torcida do Flamengo de uma reação de busca de título. Passa muito pelo desempenho do Bruno Henrique. E o atleta com o staff dele entende
que pela importância que ele tem, por tudo que ele já conquistou, um contrato de 1 ano é a gestão, né? Porque a gestão do Landim termina em dezembro do ano que vem. Então, oferece um contrato pelo período que ainda tem de gestão, que é de 1 ano, mas o atleta entende que 1 ano é muito pouco, não é uma garantia para um atleta que tem 33 anos que vai completar. Então, ele queria um contrato de 3 anos. E essa negociação vai se desenrolar. Não sei se o Flamengo vai aumentar o número de anos, se ele vai diminuir um pouquinho essa coisa de 3 anos. O salário dele já é um salário bom, muito bom, mas não é o maior do elenco, mas é muito bom. Pega um pouco isso. E aí, como o Pascoal falou, vários clubes do Brasil ficam de olho no que está acontecendo. Mas a verdade é que o staff do Palmeiras já procurou sim. Já procurou e demonstrou não só interesse, mas de querer sentar e saber qual é o projeto. Porque o Palmeiras não está fazendo nada de errado. Palmeiras, Grêmio, Fluminense, Vasco, muitos times que estão interessados, não está fazendo nada de errado. Porque o contrato do atleta já está no período dele ouvir a proposta para fazer um pré-contrato, já que o clube que ele está ainda não chegou numa proposta oficial, ou a proposta que fez de 1 ano não interessou ao atleta. E ele está fazendo uma contraproposta de 3 anos. E se essa negociação não sair, porque se o Flamengo aceitar os termos do Bruno Henrique, aí é outra informação. Ele quer permanecer no Flamengo. Sim. Ele quer renovar com o Flamengo. O interesse do Bruno Henrique é permanecer no Flamengo. Agora, dentro das condições que ele acredita que é ideal para a reta final de um grande contrato. Ô Mauro, o Flamengo deveria ceder aos pedidos do Bruno Há Henrique? 3 anos eu acho muito, tê-lo até 36. Ele quer, pelo que ele fez nos últimos 5 anos lá, ele merece. Eu também acho que 1 ano é pouco, tem a história do mandato do Landim, mas acho que podia ficar então no meio termo de uns 2 anos. Contar com ele até 35 anos, eu acho que é de bom tamanho. E pagando o que ele merece e tal, como diz o Zinho, claro que já não é pouco. As estrelas lá não ganham pouco no Flamengo, então não seria tudo ele. mais de 6 dígitos pra frente, tá? Passa de 1 milhão, todo óbvio, mundo ali. Gabriel, Arrascaeta, Agora, assim, BH. você imaginar como ele estará aos 36, não sei, um jogador pode, né, tem um histórico aí de lesão, ficou muito tempo e tal. Então, nesses 5 anos, ele também tem que olhar para o outro lado e falar, ó, Flamengo, você me pagou esse salário aí durante 8 meses que eu fiquei fora. Também tem essa gratidão, né? Ele não ficou quase 1 ano parado, 8 meses e tanto? Tem os dois lados. Aí é negociar. E, de repente, 2 anos pode ser um meio termo, né? Que eu gosto sempre de ajustar as coisas. Eu acho que seria um meio termo. E acho que seria muito prudente o empresário dele não conversar nada até segunda-feira, né? Tem uma final aí, não é hora de ficar falando se ele vai sair, não vai entrar. Eu acho que não é hora de ser manchete. Espera a final contra o São Paulo. Mas a conversa foi na semana passada. Eu sei. Então, antes do primeiro jogo. Antes do primeiro jogo. Foi É que no meio da semana passada, que o Palmeiras fez a consulta. Isso. No meio, no meio da semana quis esperar essas finais, porque também fala, pô, se eu não cutucar, não tô falando que o Palmeiras esteja errado, se eu não cutucar o empresário lá, aparece o Grêmio, aparece a Arábia, aparece alguém, a hora que eu entrar na parada, eu estaria atrasado. Estou falando agora, essa semana, já teve o primeiro jogo, espera um pouquinho, deixa isso acontecer para depois. É a segunda coisa. O Flamengo e os jogadores estão tratando assim nesse momento, né? A negociação entre Flamengo e as partes de staff de Bruno Henrique, nesse momento, suspenderam as conversas. É que o que vem de fora... Muito mais, muito mais conversar com o Palmeiras. Agora, tem um outro problema, assim, que eu não sei se o Flamengo está afim de reforçar o Palmeiras. Já não fez isso com relação ao Pedro. Não sei se faria. Mas é que agora não pode fazer muita Bruno, coisa, né? Porque o Pedro tinha uma multa que teria que ser paga. Isso. E aí não houve a negociação. Não, agora, ele, para não reforçar o Palmeiras, ele pode ser abrir um pouco mais pro Bruno. Exatamente. Abre o cofre, fala, Bruno, vamos fazer 2 anos, você já ganha bem, vamos fazer X. Porque entregar um jogador desse, que o Palmeiras tem todo o direito de pensar nele, até porque vai ficar sem um Dudu, né? Mais quase metade do ano que vem, o Palmeiras ainda, com o Dudu se recuperando. O Dudu não volta, é 8 meses, era a primeira previsão. Então, assim... De 8 a 12. Pô, é quase todo o primeiro semestre, no mínimo, 1 ano, quer dizer, um semestre. Aí ter o Bruno ali seria excelente para qualquer time, e para o Palmeiras, que disputa título também toda hora, é maravilhoso. Então é uma negociação que, ó, vai aqui, cede aqui, vai lá. Mas semana não, né? Deixa o Bruno. Não, e o fato do Palmeiras estar procurando um jogador para a posição já mostra que essa recuperação do Dudu realmente vai se estender, né? O Dudu já está se recuperando, já está fazendo todos os trabalhos, né, de recuperação lá no centro de treinamento lá. Mas o problema é muito grave, mas é uma lesão que tem uma certa lentidão de recuperação. E depois tem um prazo para voltar. Enfim, tem essas dificuldades. Uma lesão de ligamento que a gente já conhece. 8 meses, 9 meses, isso aí parece ser absolutamente normal. E se estender um pouquinho mais, isso vai também da questão orgânica de cada jogador. Pelo que eu sei do interesse do Palmeiras, ele teria um dos maiores salários do elenco do Palmeiras. Até onde eu sei. Ele teria um dos maiores salários do elenco do Palmeiras. Quem trouxer o Bruno Henrique vai trazer por muito dinheiro, né? Porque senão ele fica no Flamengo para ganhar a mesma coisa, ele fica lá, que ele tem... E acho que uma das coisas é a garantia de ser titular, né? Assim, ninguém vai contratar o Bruno Henrique para ficar no banco de reserva, por isso que eu faço esse paralelo com o Dudu. Não, mas isso não está escrito em nenhum contrato, mas a bola dele não, faz então, ele ser titular. A garantia que eu digo é que ele se dá. Em qualquer time ele será titular, gente.